Olá, tudo bem? O meu nome é Júnia e eu tô aqui hoje para mostrar para vocês o meu novo deck. Esse baralho de tarô, o tarô da Musa, que eu ganhei de aniversário e chegou para mim na semana passada. Esse tarô foi criado pela Crisene. Ela é uma artista, design e parece que é uma grande interessada, amante de tarô e de esoterismo. Ou seja, gente como a gente, não é mesmo? Ele foi lançado em financiamento coletivo no ano passado. A primeira versão ela chamou de versão indie e contava com vários artigos extras, né? Era uma impressão especial, com as bordas coloridas, uma gramatura maior, uma impressão fosca. Mas essa edição está completamente esgotada, né? Tem algumas pessoas vendendo em alguns sites por aí pela bagatela de 250 ou 450 dólares. Se alguém achar e quiser me presentear, eu estou aceitando também. Ela é autora também de uma outra versão, de um outro baralho que ela lançou também o ano passado, que se chama Light Seers, que é muito bonito, mas tem uma pegada mais adolescente, vai lembrar aqueles desenhos de HQs, mas é um baralho belíssimo também. E quando eu vejo esse nome, essa embalagem, a musa para mim vai ser a personificação, né, das artes, da beleza, das ciências clássicas, da música, da poesia, numa forma feminina. E é a musa que eu vou convidar para acompanhar a gente nessa apresentação. Eu vou apresentar as cartas e as minhas primeiras impressões. Vocês vêm comigo? Então, pessoal, aqui a gente tem o tarô da musa, então, e ele vem nessa caixinha de papelão, muito bonita, muito resistente também. E como está anunciando, né, possui 78 cartas e o manual. E aqui dentro vem a mensagem, vem colorido. E esse é o manualzinho em inglês, com palavras-chave e com as primeiras orientações. E aqui vocês já estão percebendo que a autora propõe uma mudança no nome dos naipes, né? Ela trata as cartas de paus como o naipe de inspiração, o naipe de copas como emoção, o naipe de espadas como vozes, voices, e o naipe de moedas ou ouros como materiais. E o que a gente vai observar? Olha só. Então, aqui a gente tem o fundo da caixa, um acabamento primoroso e de uma qualidade incrível. Aqui a gente tem o verso das cartas, são cores vibrantes, a gente percebe que é uma impressão semi-fosca, tem uma textura acetinada e com cores vibrantes, eu acho muito bonito isso. É uma gramatura também que eu considero excelente, gostosa de manipular, muito gostosa na mão. E aqui a gente começa então com as primeiras cartas. E nós começamos com a louca, né? Não poderia ser diferente. E a gente vai perceber que a autora vai usar essa técnica de colagem, né? Em todo o baralho. E o tarô, ele tem uma pegada pós-moderna e muito feminina também. E esse lance de ser um baralho feminino é muito criticado também, né? Porque algumas pessoas entendem que um baralho ele vai ser necessariamente ser representado por figuras masculinas e femininas. Mas eu não considero dessa forma. Eu considero que o gênero ele está em tudo e em todos, né? E que a gente pode sim representar características do gênero masculino em figuras femininas, ou eu diria, em mulheres, né? E que isso pode ser bem aceito. Então, acho que é possível fazer, sim, um baralho de qualidade, mesmo com essa ênfase, tá bom?
Então, a gente tem a louca, a maga, o mago. Temos 4 elementos, conexão, céu e terra, a verticalidade da figura. Eu acho que os principais elementos estão presentes e que o simbolismo está muito bom. Essa louca eu gosto muito, né? Essa escada do nada para o lugar nenhum, o sol. Talvez das versões clássicas falta a figura do animal, né? Aqui a gente tem a imperatriz, que eu particularmente achei belíssima, com essa coroa de runas em volta, particularmente bonita. A imperatriz, né? De dentro desse ventre saindo todo o universo. E aqui a gente começa, né? Juntamente com o mago, o imperador, que são cartas tradicionalmente masculinas, a gente tem elas representadas como mulheres, né? E eu acho que é perfeitamente possível realizar a conexão. E eu acho que no final das contas, conexão é uma palavra importante, né? A gente está atrás de poder se conectar com as lâminas, né? E através delas encontrar o sentido, aquilo que a gente está buscando. Então aqui no Imperador a gente tem toda a ideia de poder, de domínio, as cores vermelhas, a estrutura, a solidez, todas representadas dentro desse contexto moderno, pós-moderno e feminino. E também com os elementos, né, da natureza que estão sempre presentes. E aí eu vou querer saber a opinião de vocês sobre isso também, mas aqui eu já estou adiantando também aquilo que eu penso e entendo. O eremita também. Os amantes. Para mim tem essa pegada bem geminiana nessa carta, né, que não tá focando necessariamente no encontro amoroso, mas no impasse em dois lados de uma mesma questão, uma possibilidade de integralidade, talvez. Olha o carro, que maravilhoso. A força. O eremita. A roda, ou a roda da fortuna. A justiça. A ideia de muitas camadas, né? Dentro de uma verdade, 2 caminhos para serem pesados, medidos, escolhas a serem feitas. Olha que inusitado, enforcado. A carta da morte. Eu sempre presto muita atenção na carta da morte e do diabo nos baralhos, porque eu acho que eles dão uma conotação, o termômetro moral do deck. Né? A gente consegue ver bastante através dessas cartas. A temperança, o diabo, a torre. Gostei muito dessa construção da torre também. Os raios, a destruição, a estrela, a lua, o sol, o despertar, ou aquilo que a gente costuma ver nos baralhos tradicionais como o julgamento. E o mundo, ou o cosmos. Certo. E aqui a gente vai começar com o naipe de paus, ou como essa autora colocou, de inspiração. O as de inspiração. Eu acho que no final das contas o que nós temos é que, independente dos estudos herméticos, as associações cabalistas, e por mais preciosas que elas sejam, os baralhos são formas que a gente tem de conversar com o nosso inconsciente, com uma determinada situação.
E o baralho vai ser tão valioso quanto ele te proporcionar esse encontro, né? De acordo com as correntes construcionistas, né, a realidade é criada pela linguagem. Então, o tarô, mais do que uma lâmina de projeção, ele é essa possibilidade da gente criar, estruturar, desconstruir e construir novas narrativas. E aí a gente pensar no quão úteis, o quão preferíveis que podem ser essas novas narrativas que a gente vai encontrando e criando através das lâminas, através do encontro com o consulente, ou mesmo numa conversa consigo mesmo. E aqui a gente está encerrando, nesses comentários, o naipe de paus ou de inspiração. Vocês percebem que tem muita influência do Rider-Waite. Vocês me contam qual é a pronúncia correta, porque eu sempre me confundo. Olha só, a princesa, pajem de paus. É uma das minhas cartas preferidas, inclusive. Não é a minha carta preferida desse baralho, mas no tarô é uma das cartas que eu mais gosto. Eu teria feito ela diferente aqui, mas eu acho que passa bem essa mensagem, né? Toda essa pulsão fogosa, manifestada, materializada no elemento terra, em vitalidade, força, energia. E aí aqui a gente vai ter mudanças importantes também, né? No cavaleiro de paus, não vêm as figuras masculinas, né? Mas vão aparecer os cavalos. E aí a representação dessa energia. A rainha de paus. E vocês verem que a gente tem sempre um contexto de deserto, né? Nesse naipe. E quando a gente chega nos reis, o que a gente tem são as cartas horizontais, que ela chama de musas. É como se fosse o ápice daquela energia, né? Naquela direção que eu falei para vocês. As musas eram filhas de Deus, como Mnemosine, não é isso? E elas eram, cada uma delas, cada uma das 7, associadas a uma arte. Então aqui a musa, que seria o rei de paus, a musa de inspiração. E começamos o naipe de copas, o as de copas, o 2, o 3 de copas, o 4. Linda essa perspectiva que ela cria da quarta taça nessa carta. É como se a quarta taça fosse ela mesma. O 5, gosto muito também desse gelo, as emoções frias, geladas, né? Que a musa tá derretendo. O 6 de copas, 7 de copas, 8, o 9 e o 10. E aqui a gente vai para a sequência de as cartas da corte, com a princesa, o pajem de copas, o cavaleiro, a rainha, linda, escandalosamente linda, essa rainha, e finalmente a musa de copas. Então a gente começa o naipe de voices, de vozes, que eu achei também muito bonito, muito interessante a perspectiva que ela apresenta. No as, o 2, o 3 de espadas. Achei muito importante ela ter trazido, né, uma perspectiva diferente, mas mantendo a mensagem do 3 de espadas, que geralmente é aquele coração com 3 espadas, né?
É difícil ver variações fora disso. Aqui eu acho que está muito bem representado. O 4, talvez um 4 de espadas com mais conforto e tranquilidade do que costuma aparecer. O 5 de espadas. O 6 de espadas, né? Aqui representando uma travessia e uma ajuda que está recebendo nessa travessia também. O 7, com as raposas. Achei maravilhosa essa carta também, com o 8 de espadas. O 9, uma perspectiva um pouco menos pessimista também, para uma carta que é muito difícil no baralho, né? Tem uma certa tranquilidade nesse sono que a gente não costuma associar a esse arcano. O 10 eu achei fantástico também, né? Que a gente costuma ver uma pessoa ferida com 10 espadas e aqui esses losangos atravessando o corpo. Eu achei que foi fenomenal, com as montanhas entre essa coisa da cruz e da espada, né? De não ter saída, de ser o fim. Olha que interessante, a pajem, a princesa de espadas, belíssimo cavaleiro. Olha essa rainha, achei maravilhosa também. As asas, os corvos. E aqui a musa de espadas, que é correspondente ao rei de espadas. E aqui a gente está acabando o vídeo mostrando então o último naipe, o naipe de moedas, o ás. Aí ela vai representar as moedas como rosas, e aí esse naipe fica muito bonito. 2 de moedas, 3 de moedas, o 4, o 5, muito bom, o 6, expressão de sucesso, realização, reconhecimento. Olha que maravilhoso esse 7. A ideia da colheita, né, ao longo uma perspectiva temporal também, aquilo que se planta, aquilo que se colhe. O 8, o 9, gosto muito também. E finalmente o 10. E aqui a gente está encerrando, a gente tem, olha que linda a princesa de moedas, a princesa de ouros, e aqui a princesa dos materiais, do material. O cavaleiro. Eu acho que um pouco mais romântico do que esse cavaleiro seria, né? Que ele tem um senso de praticidade, de tarefismo, que está um pouco romântico demais para um cavaleiro. Mas pela beleza do baralho está perdoada. A rainha. Rainha traz mais esse senso nessa rainha, mais do empoderamento, talvez, da independência no plano, no plano material, do que necessariamente as qualidades de cuidado maternais, né? Um cuidado dirigido por outro, que também aparece associados a essa rainha. E, finalmente, a musa de ouros, do rei de ouros, a ideia de abundância, prosperidade, estrutura.
Pessoal, vamos conversar um pouco sobre esse baralho então? Eu quero apresentar para vocês as minhas impressões. Eu acho que do ponto de vista negativo, a gente tem que considerar o preço. Nunca foi exatamente barato importar os baralhos, mas em abril e maio de 2020 isso pode ficar inviável para muitos de nós. Uma outra coisa que eu tenho que falar é que as edições são limitadas, então você precisa ter essa grana disponível no momento em que ele é lançado, porque ele costuma esgotar muito rápido. Bem, eu acho que esse convite pós-moderno que a autora faz e essas alterações também que ela propõe no nome dos naipes e no tratamento das cartas da corte vão conversar com um público muito específico. Não é todo mundo que vai aderir, que vai gostar desse convite, né? Então fica para vocês contarem também como é que isso chega até vocês. E eu considero também que ela tem uma pegada mais otimista. O que eu sinto é que essa musa vai te acompanhar na jornada toda entre os arcanos maiores e menores, e à medida que ela vai apresentando os desafios, ela já vai dando as possibilidades de superação. Parece que as cartas vão fazendo assim, brotar espontaneamente as alternativas, as soluções e a superação de cada uma daquelas situações. Isso pode agradar algumas pessoas, mas pode irritar, incomodar também parte do público, né? E agora vamos pensar nos aspectos positivos, né? E eu acho que vocês perceberam que ela me conquistou. Eu gosto muito da proposta visual do baralho, acho bonito, brilhante, vibrante, gosto de pensar nessas cores, gosto desse jeito desconstruído, essa proposta de técnica artística com colagem, né? A maneira como ela desconstrói e vai construindo o significado de cada arcano. Eu acho que a gente não pode deixar de lado também a qualidade do deck em relação ao que a gente está acostumado a ver com os decks da US Games, com os decks da Scarabeo. Eu acho que a proposta dela não deixa nada a desejar e tem a qualidade até superior a alguns baralhos, né? Além dessa impressão semifosca, acetinada, que dá uma textura muito gostosa nas cartas. E é um tamanho padrão, então vocês não vão ter dificuldades para achar sleeves para elas. Eu não abro mão, porque eu não quero que nada de ruim aconteça com o meu baralho, né? Gente, apesar das inovações que ela propõe, então, nos nomes, nas cartas da corte, eu acho que tem uma consistência simbólica muito boa. Eu acho que ela não se afasta de uma linguagem clássica, Rider-Waite, mas ela tá muito bem embasada. Ela sabe do que está falando e eu não abro mão disso. Eu acho que por mais que a gente tenha uma relação íntima, subjetiva com o baralho, essa consistência simbólica é muito importante, valorizada para um estudante, ela atende isso sim. Esse olhar contemporâneo também está livre de influências medievais e cristãs, então é um jeito muito atual e eu acho que muito interessante de olhar para essas cartas. Ela vai enfatizar a relação com a natureza, então vocês vão observar que cada naipe também está ambientado num contexto natural muito, muito específico, né? A gente tem o naipe de paus, que está sempre numa situação de deserto, o naipe de copas, como não poderia deixar de ser, né? A água em suas diversas manifestações, então tem carta com mar, tem carta rio, tem carta geleira também. A gente tem o naipe de espadas, que está sempre montanhas, né? Sempre alturas também, esses terrenos escarpados. E o naipe de moedas e ouros, que foi lindíssimo também, com a presença das rosas, né? Simbolizando a materialidade e a beleza da vida. E eu achei isso muito bonito, fantástico. E apesar do baralho vir acompanhado, né, de um manual, um guideline bem limitado, eu acho que ele é importante porque ele dá pra gente a visão da autora. E eu acho que, por mais que você seja um leitor experiente, esse material ele não deve ser ignorado, ele foi escrito por algum motivo.
E se você quer mais informações também, você pode ir até no site do baralho, que ficou muito bonito, bem feito. Tem cada carta e a descrição de cada uma delas, e a autora deixou disponível também uma visualização e uma música para cada arcano, maior e menor do baralho. E essa parece ser uma tendência de outros baralhos que eu andei pesquisando. Então tem menos material impresso e um material online de qualidade disponível no site ou no perfil da autora. Eu acho que é por aí. Eu agradeço vocês por terem me acompanhado até agora. Quero saber a opinião de vocês, então curtam, comentem, compartilhem o vídeo e, se puder, fiquem em casa. Vamos cuidar uns dos outros nessa quarentena. E eu acho que o tarot tem muito a nos inspirar, né, para enfrentar e superar esse momento que a gente está vivendo. Um grande abraço e até breve.